Existe uma diferença sutil entre dar as mãos e acorrentar uma alma. Beijos não são contratos. E além disso, presentes não são promessas. Porque o direito de família hoje ele é muito abrangente, né? E a família é o nosso cadinho da purificação e é aquilo que vai refletir na nossa vida. Se a família não está organizada, não tem um empresário de sucesso. Eu falo que contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Então, se você está pensando em fazer um contrato, não arrisquem, por favor, em pegar modelos prontos. Cada situação, cada caso é um caso. Busque orientação de um profissional qualificado, porque na hora que você mais precisar, você vai ter um instrumento válido e que vai ser capaz de te proteger. Ter conversas, né? Eu gosto de falar que algumas conversas você precisa fazer em ambientes diferentes daquilo que você está acostumado. Que às vezes pode ser que dê até problema, porque o ambiente ele influencia seu comportamento. Miriam, você como psicóloga, contrato de namoro, pacto antinupcial e pós-nupcial, pode assinar? Vamos começar o primeiro episódio do Pode Assinar. Eu sou Mariana Pereira, advogada contratualista, e hoje vamos conversar sobre contrato de namoro, pacto antinupcial e pós-nupcial. E para conduzir esse podcast, eu convidei duas grandes mulheres que dispensam apresentações, mas eu tenho o prazer de apresentá-las. Vamos falar não só dos contratos no mundo jurídico, mas o impacto fora deles. E para isso, eu convidei uma psicóloga maravilhosa, que além disso, ela é minha mentora de mulheres, mentora de PNL, Programação Neurolinguística, uma autora best-seller, uma mãe de pet, uma filha exemplar e uma esposa maravilhosa. Miriam, muito obrigada por ter aceito esse convite. Ai, obrigada, Mari. Eu que agradeço, né, de poder estar aqui e principalmente no primeiro. Uau, né? Que privilégio. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui muito legal para contribuir nesse mundo jurídico que você faz parte. Obrigada, viu? Um dia, a Miriam me fez refletir sobre uma coisa muito interessante. Vamos começar esse podcast com reflexões. Existe uma diferença sutil entre dar as mãos e acorrentar uma alma. Beijos não são contratos. E, além disso, presentes não são promessas. Vamos começar, Miriam. Não sei se isso é um poema, mas eu vou denominá-lo assim. Consegue recitar pra gente? Então, esse é um poema, né? Muitos dão o nome que foi de William Shakespeare, que recitou pela primeira vez, mas quem criou esse poema foi a Verônica, agora eu não me lembro o sobrenome. E fala, né, um dia você aprende. Então, começa mais ou menos assim. Um dia você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar as mãos e acorrentar uma alma. E aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. E aí é um texto que vai uns 5 minutos, né? Eu tô arrepiada. Mas esse começo, eu acho ele muito importante, que é muito isso mesmo, né? Que às vezes a gente quer se apoiar em alguém, mas isso não significa total segurança, ou que presentes, às vezes a pessoa acha que ganhando um presente está sendo uma promessa. Então, eu acho que esse texto, quem tiver a oportunidade, né, de pegar pela internet, na verdade, até no meu YouTube tem um momento que eu falo ele, né, que é um dia você aprende. Então, acho que vale a pena você refletir sobre isso, porque o tempo todo nós estamos aprendendo alguma coisa. Maravilha! E para falar sobre esse assunto voltado para o mundo jurídico, eu trouxe um especialista em direito de família. É uma pessoa que é minha amiga. Eu tenho um carinho enorme. Quando a gente para conversar, a gente fica horas conversando. A doutora Solange, um especialista em direito de família, autora de livros jurídicos. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, além de ser membro do maior grupo de advogados do Brasil. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, Mari. Quero dizer que eu estou muito, muito honrada, principalmente de estar com a Miriam aqui do lado. Direito de família e psicologia tem tudo a ver. Com certeza. Né? As pessoas tendem a dizer que advogado é um pouco psicólogo, né? Direito de família é um pouco psicólogo. E a gente tem sempre que estar trazendo que não é bem assim, né? Cada um tem o seu papel. E falar de contrato de namoro, contratos familiares, é muito importante, porque está muito em voga. E depois desse poema, desse recital, eu tenho mais certeza de que nós estamos falando sobre algo muito importante e que muda a vida das pessoas antes,
durante e depois das relações. Exatamente. Eu falo que contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Então, se você está pensando em fazer um contrato, não arrisquem, por favor, em pegar modelos prontos. Cada situação, cada caso é um caso. Busque orientação de um profissional qualificado, porque na hora que você mais precisar, você vai ter um instrumento válido e que vai ser capaz de te proteger. Porque tudo no começo são flores, né? De repente tudo muda, as intenções mudam. Nós somos seres humanos. Hoje a gente quer uma coisa, depois a gente não quer mais, não faz mais sentido, né? E hoje as relações estão muito modernas e rápidas, né? Tudo acontece muito rápido. E para começar aqui, eu quero perguntar aqui à doutora Solange, fala pra gente um pouquinho da diferença entre cada contrato. Vamos começar aí o contrato de namoro, o que seria esse pacto antinupcial e pós-nupcial. Fala um pouquinho pra gente sobre essa diferença. Então, vamos lá. O contrato de namoro é uma declaração de vontade das partes de que eles estão apenas namorando. Eu costumo dizer, né, que hoje o namoro já não é mais como antigamente, que pegava na mão, ia ao cinema, sentava no portão de casa. Hoje, os namoros, eles são muito parecidos com o que é uma união estável. Então, se a gente pensar nas características da união estável, nós temos uma relação pública, duradoura e com fins de constituir família. Com rede social hoje, tudo é público, né? E conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Naturalmente, dentro de uma relação longa, você paga uma conta, um condomínio, uma conta de água, uma conta de luz, ou às vezes até uma fatura de cartão de crédito, e aí fica nesse limiar entre um namoro e uma união estável. Então, nós temos o contrato de namoro para declarar que as partes estão em uma relação não estável, né? Para fugir... Onde não tem a intenção de se constituir família. Para fugir da união estável, porque depois fica muito difícil de comprovar que você está ou não. Porém, a gente tem o contrato de convivência também, que é o contrato da união estável. Porque as pessoas também vão vivendo, vão ficando. Sim. E quando menos se percebe, estão, de fato, em uma união estável, sem antes sentar para conversar sobre as condições. Nós temos também os pactos antinupciais, que, como o próprio nome diz, ele é antes do casamento, antes das núpcias, que é onde as pessoas vão decidir qual é o regime de bens que vai reger o casamento. Mas, além dos regimes de bens, a gente também pode colocar cláusulas existenciais. Então, por exemplo, a gente pode também colocar renúncias de direitos sucessórios, por exemplo. Ainda tem uma discussão sobre isso, mas já está sendo aceito. Situações da vida, fidelidade, não fidelidade, isso tudo pode ir para dentro do pacto antinupcial. E nós temos o pacto pós-nupcial, como empresário também, né? Eventualmente há necessidade de se alterar o regime de bens, faz-se então o pacto pós-nupcial, que novamente é uma oportunidade do casal decidir ali não só questões patrimoniais, como também as existenciais. E hoje também a gente já faz os pactos pós-divórcio, que é como vai ser regida a vida depois do divórcio. Algumas cláusulas de proteção de intimidade, de segredos, às vezes, empresariais, e por aí vai. Tem contrato de todo tipo no direito de família hoje. O que importa é ser feito, né? Conversa difícil, vida fácil. Tanto antes, como durante e como depois. O problema é que as pessoas têm uma certa resistência de falar sobre isso. Qual é o problema? Né? Sentar e conversar. Mas existe, sim, na nossa sociedade essa dificuldade de parar para conversar. Miriam, e por que acontece ainda essa resistência? Porque algumas pessoas entendem que fazer esses contratos pode ser algo como falta de amor, falta de confiança. O que eu vejo que antigamente, né, como a doutora até falou, quando a gente, acho que tinha uma relação, vou casar, você saía de casa e aí você assinava um contrato de casamento, aonde você colocava ali que, pronto, agora eu sou uma mulher casada, eu sou um homem casado. Então, tinha muito isso antigamente. Só que hoje, né, conforme o mundo, né, foi mudando, alterando, o que acontece? É mais fácil, sim, sair de casa e viverem juntos, só que não querem aquele compromisso.
E as coisas importantes na nossa vida, Mari, perceba o seguinte, que a gente assina. Quando você compra um carro, você assina que aquele carro é seu. Quando você entra numa faculdade, você assina que você está matriculada naquela faculdade. Então, coisas importantes, inconscientemente, você tem uma assinatura. Então, pensa o seguinte, que a pessoa, poxa, nós estamos nos conhecendo, estamos namorando. Como assim? Eu vou já ter um contrato com você que a gente tem, eu tenho alguns direitos e você não, você tem, eu não. Então, acho que isso inconscientemente lá dentro, né, psicologicamente fica assim, não, mas calma aí, né? Eu não quero assumir um compromisso. E se eu assumir esse compromisso, quais são as consequências? Então, muita gente prefere fugir de conversas difíceis, preferem deixar para lá, só que depois, mais tarde, as coisas vão acumulando, aí vai ter um problema que vai ter que procurar a doutora para arrumar Sim. todos esses contratos, né? E aí isso é diferente. Então, o que acontece? As pessoas têm que começar a ter essa consciência desde agora e não deixar para mais tarde. Mas é tudo por questão assim de assumir um compromisso. Será que eu quero mesmo assumir um compromisso com essa pessoa? Será que eu quero algo sério com ela? Poxa, eu vou ter que assinar? Então, por isso que fica difícil tomar essa decisão. Será que as pessoas estão deixando de pensar e deixando a vida igual o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar e não para pensar nas consequências? Talvez seja um pouco disso, né? Mas Solange, fala aqui pra gente, em que momento cada contrato deve ser feito? O contrato de namoro, que é o nosso tema principal, ele deve ser feito logo que as coisas começam a se apertar um pouco mais, né? Então, tá dormindo na casa do namorado ou da namorada, tá tendo uma exposição maior. É importante fazer esse contrato e ser um contrato bem feito, como você bem mesmo disse, né? Não dá para pegar um contrato aí na internet e fazer. Então, assim, a gente já pode relacionar os bens que existem antes, a gente já pode colocar que eles fazem a administração dos seus bens de forma independente. E aí tem uma cláusula que eu costumo colocar também, que é, se essa relação vier a ser uma união estável, vier a ser considerada uma união estável, que ela vai se reger pela separação total de bens, por exemplo. Porque a gente tem uma questão, né, em relação ao contrato de namoro, que muita gente diz que não vale, que vale. Está tendo uma tendência de se aceitar que sim, porque é uma declaração de vontade das partes. Ele pode ser feito pelo instrumento particular ou até mesmo no cartório, por escritura pública, que eu recomendo, porque assim você está fazendo uma declaração para um notário, livre de qualquer tipo de coação. Então, lá na frente não tem como se alegar que você fez aquilo sem saber ou que não tinha conhecimento. Isso, exatamente. Então, é o melhor caminho e fazer, assim, nesse momento, né? Eu acho que é sentar e conversar. Quando a gente fala dessa questão da sociedade em si, para as mulheres, principalmente, quando fala de financeiro, ainda vem aquela questão do interesse. E aí, muitas mulheres, elas evitam falar sobre isso para que o homem não ache que ela está sendo interesseira. Mas daí decorre muitos outros problemas, principalmente no mundo empresarial. Nossa, isso é verdade. Mas como falar? Porque se a gente está falando de fazer contratos, a gente está falando em proteção, que não é para um lado só, é para os dois lados. Como a gente fala sobre isso, Miriam, sem gerar uma desconfiança? Como que esse casal pode entrar nesse assunto? Eu acho que seria interessante ter conversas, né? Eu gosto de falar que algumas conversas você precisa fazer em ambientes diferentes daquilo que você está acostumado. Que às vezes pode ser que dê até problema, porque o ambiente ele influencia seu comportamento. Tá? Então, se você estiver na sua casa ou então ali na casa do casal e for falar, né, ter essas conversas difíceis, vai acontecer que um vai começar a desconfiar, pode ser que aumente a voz, pode ser que haja um desconforto ali. Então, se você quer ter uma conversa com seu companheiro, companheira, de uma forma mais educada, vamos dizer assim, sai para jantar. Né? Vamos sair para jantar, nós dois, tal, porque o que vai acontecer? Se você estiver num local público,
você não vai levantar a voz com seu companheiro, nem com sua companheira. Vocês vão manter ali a conversa no nível e deixar claro, olha, percebe que nós estamos nos envolvendo mais? Por que não a gente decidir algumas coisas na nossa vida? Por exemplo, a parte financeira, você paga tal coisa e eu pago tal coisa. Ou então, que tal a gente já deixar bem claro aqui o que a gente quer? Afinal, né? Estamos juntos para quê? Estamos juntos por qual motivo? Acho que quanto mais claro você tiver, né, nessa conversa, é melhor. Sim. Mas é importante você ter essa conversa num lugar onde, né, tenha pessoas ali, público, para que você não exalte, não ache que o outro está desconfiando de você e nem você também passe uma situação ali desagradável quando vocês estiverem juntos na casa, entendeu? Gente, eu gostei dessa dica. Não só para a gente falar sobre não isso. Não só isso, mas nem DR. Você quer ter uma DR com seu companheiro, eu sempre falo para as minhas pacientes. Ai, Miriam, eu preciso falar, não sei como falar, de que maneira. Seguinte, marca um jantar. E você vai com sua melhor roupa, maquiada, linda, maravilhosa. Porque o que acontece? Se por acaso as coisas não estiverem, né, legais entre vocês, seu companheiro vai falar, nossa, mas que mulher, olha como ela está, né, linda isso, mas aquilo, do que você ir de qualquer jeito. E olha, você vai ter essa conversa, nossa, com certeza ele vai pensar 1000 vezes antes de falar qualquer coisa, porque ele está percebendo que a mulher está ali, né, toda linda, maravilhosa, para conversar com ele, entendeu? Muito qualquer bom. assunto. Muito bom. Isso aí, ó, ouro. Eu falo muito sobre isso, essa questão da gente saber se posicionar. Não só com o nosso parceiro, mas com nossos clientes. Gente, como é importante a gente estar se sentindo segura. Eu sou muito sincera, se eu não tiver bem vestida, bem arrumada, a minha confiança ela diminui. Uhum. Então, assim, essa questão de você conseguir estar bem com você vai transparecer essa segurança, seja para o seu parceiro, para quem você for se relacionar. Gostei muito dessa dica. E aí, só para complementar, Mari, que eu acho que também tem um detalhe, né? Você tem que saber o momento certo de conversar. Porque, às vezes, a pessoa está passando, ou você ou a pessoa está passando por algum momento, no trabalho, algum estresse, e você quer tocar num assunto delicado no momento que a pessoa não está com cabeça para isso. Então, você tem que saber exatamente que momento que eu vou pedir alguma coisa, que momento que eu vou entrar num acordo, que momento que vamos falar sobre esse contrato. Eu estou casada há 28 anos, né? E mais 7 de namoro. Então, tem muitos anos que eu convivo com meu marido. Então, eu sei exatamente o momento que eu vou pedir alguma coisa para ele e ele comigo. Quando a gente tem que ter alguma conversa mais séria. Porque se ali na correria do dia a dia em casa, dependendo, não vai ser uma conversa boa. Então, é importante também essas conversas, você saber exatamente que momento você vai conversar. Eu descobri, estudando aí sobre as emoções, e em alguma pesquisa saiu que as emoções, ela dura, assim, as ruins, né? Por exemplo, às vezes você vê uma coisa ali no celular do seu marido, vamos dar um exemplo, e aí você fica enfurecida. Às vezes não é nem aquilo que a gente tá vendo de verdade. Sim. Você já não sobe aquele, né? Aquele nervosismo, não é? né? Eu descobri que isso vai durar cerca de 90 segundos. Então, a gente tem que respirar. Não tem nada melhor do que você sair daquele ambiente. Porque vai baixar e você vai começar a perceber que talvez não é aquilo mesmo. Então, controlar as emoções, saber o momento certo de falar é a chave, né? Tanto para a gente falar sobre esses assuntos que são delicados, como qualquer outro assunto. Exatamente. E falando sobre pacto pós-nupcial, o que a gente consegue colocar nesse tipo de contrato? No pacto pós-nupcial. O pacto pós-nupcial ele é utilizado quando, no meio do casamento, o casal ele decide alterar o regime de bens. E isso pode decorrer de questões empresariais, né? Porque às vezes vai fazer um investimento em algum negócio arriscado. Então, faz-se o pacto, a alteração do regime de bens para, por exemplo, separação total de bens, ou até mesmo para uma comunhão universal de bens. Isso vai depender da dinâmica do casal e do interesse. E aí faz esse pacto, né, com essas alterações. E aí é interessante porque às vezes já vem de um período de casamento, onde o casal ele já tem um olhar diferente sobre como está sendo essa convivência. Então, por exemplo, a gente também pode colocar numa situação de o seu esposo
teve uma promoção na empresa, vai mudar de país. Você vai ter que deixar o seu trabalho, a sua estrutura no Brasil e acompanhá-lo fora do país. Como que vai ser essa situação em caso de divórcio? Como que... Eu tive um caso uma vez no escritório que foi muito chocante, porque eles eram casados com separação total de bens, ele foi promovido, foi para um país árabe, né, com a ideia de ganhar muito dinheiro, só que chegou lá, não deu certo. Ela era dentista, deixou o trabalho dela, a estrutura dela aqui no Brasil e foi acompanhá-lo. Depois de um período, ele pediu o divórcio. Com 2 filhos, ela ia voltar para o Brasil. Com a surpresa dela, quando ela se deu conta que ela não tinha direito a nada, porque eles eram casados com separação total de bens. Parece que é improvável que as pessoas não lembrem o regime de casamento que eles casaram, mas acontece com muita frequência. Então, esse pacto pós-nupcial, que é pós as núpcias, é importante para já colocar a relação às claras, né? E já deixar isso tudo muito bem organizado. Muita gente, apesar de saber até mesmo o regime, não entendem o que ele significa. Então, assim, ter uma orientação jurídica adequada é necessário, porque são nomes jurídicos, né? Então, a pessoa pensa ali, separação, será que aquilo vai atingir? Que de fato vai abarcar tudo isso, né? Ô, Miriam, você acha que na sociedade que nos encontramos hoje, é um tabu falar sobre dinheiro? Ainda é, viu? Eu vejo que melhorou, mas muita gente acha que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é tudo, que dinheiro só traz coisas ruins, que eu já ouvi isso, Nossa. tá? Nos meus cursos, eu trabalho muito com crenças, né? A pessoa trabalhar as suas verdades, aquilo que ela acredita. E tem um momento que eu falo até sobre essa parte do dinheiro. Gente, vamos falar sobre as crenças financeiras? O que vocês pensam, deixam de pensar? Porque é importante você trabalhar isso. E outra coisa que eu vejo que a gente vive numa sociedade capitalista. A gente precisa de dinheiro. Entendeu? Sim. Você quer comer? Você precisa do dinheiro para comprar ali a sua comida. Você precisa se vestir. Então, falar, né, que dinheiro não é tudo, eu sei que não é tudo, mas o dinheiro, ele vai te facilitar um monte de coisa. E, às vezes, o que acontece? O casal, ele precisa falar sobre isso, entender qual que é a dinâmica de cada um. O que você acredita sobre dinheiro? O que é dinheiro para você? E, né, vice-versa. O que você acha que a gente podia fazer com o dinheiro? O dinheiro a gente pode, sei lá, comprar uma casa. Será que com dinheiro a gente pode fazer uma viagem? Então, falar sobre dinheiro também é importante. Assim como é importante falar sobre filhos, falar sobre sexualidade, falar sobre trabalho. Eu penso assim, a gente tem várias caixinhas na nossa vida. E aí, que momento que você vai abrir essa caixinha para falar? Então, um relacionamento, o casal, ele precisa também falar sobre dinheiro, sobre a importância dele, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Cada um tem a sua conta, ou vamos ter uma conta conjunta, o que a gente vai decidir sobre isso. Então, eu acho que dinheiro é algo, sim, importante, só que as pessoas têm dificuldade por causa das crenças que acabam trazendo dos seus pais, dos familiares, da sociedade mesmo que ela vive, né? Só que ela esquece que tem muitas coisas que ela precisa do dinheiro para ela poder sobreviver ali. Eu já ouvi muito assim... Pega nisso não, menina. Quando criança, né? Dinheiro é sujo. Exatamente. É que, graças a Deus, eu cresci vendo riquezas, assim, minha família trabalhando, meu pai tem uma frase que é muito interessante, ele fala assim, eu nasci nu e hoje eu estou vestido. Olha, legal, que legal. Muito Ele bom. é empresário, ele vive bem, graças a Deus, mas eu vi muito de pessoas falando isso. Esse dinheiro é sujo. E tem muita gente que coloca isso na cabeça. Sim. E acha que não tem que pegar no dinheiro porque é sujo. Inconscientemente, lá dentro, mentalmente, fica assim, se meu pai e minha mãe falavam para mim que dinheiro é sujo, eu não vou querer guardar algo que é sujo. E o que acontece? Quando ganha dinheiro, inconscientemente já gasta para se livrar daquela sujeira. Exato. E por isso que tem dificuldade, às vezes, de prosperar. Outra coisa que eu já ouvi, peguei de um paciente, né, que dinheiro só traz confusão. Falei, tá, mas
Da onde você tirou isso? Aí foi, né, a gente conversando, que ele lembrou de uma briga dos pais, que os pais se separaram. E aí, em casa, ele, mãe, né, o que tem de mistura? Ah, não tem nada, só tem arroz e feijão, né? Ué, mas só arroz e feijão? O seu pai não depositou esse mês e aí, com isso, a gente não tem o que comer. Porque o seu pai não deposita o dinheiro, porque o dinheiro... Aí ela começou a falar um monte de coisa para... Na época, a criança, né, sei lá, tinha uns 10 anos. Ele guardou isso e cresceu com a informação de que dinheiro só traz confusão. Só traz problema. E aí o que acontece? Ele vivia na pindaíba, no trabalho, empresário, porque ele ganhava o dinheiro, deixa eu me livrar, porque o dinheiro só traz problema, né? E aí depois que ele mudou isso mentalmente, as coisas começaram a melhorar na vida dele. Ontem eu estava no evento e ouvi uma que eu nunca tinha ouvido. É assim, empresário só é rico se explorar o pobre. Nossa. Essa eu não tinha ouvido ainda. Mas você acha, Miriam, que tem uma diferença entre os casais mais jovens, dos casais com mais tempo de matrimônio ou não? Não, acho que não. Vai depender muito da sua Cultura, né? formação, da sua cultura, daquilo que você traz. Porque o que você tem que pensar, né? A gente tem que pensar no casal. Imagina, você, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu tive meu pai e minha mãe, que eles me educaram, de certa maneira, alguma coisa em relação à parte financeira. E para eles, nós nunca fomos ricos, né? Mas eu nunca passei fome também. Mas o que eu tinha era ali. Era um bife, um pão, era uma coisa para cada um, porque imagina, né? Minha família é grande, 10 filhos, eu sou a 10ª filha, tal, então família é muito grande. Então minha mãe e meu pai sempre falou, minha filha, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás dos seus sonhos, vai trabalhar, vai batalhar para isso. Então eu aprendi isso, que se eu quero, eu tenho que fazer isso. Aí o que acontece? Meu marido vem de uma educação do pai e da mãe, que, né, ele sempre teve tudo. O pai trabalhava numa grande empresa, né? Então ele sempre teve algo. Então ele nunca precisou batalhar para ter as coisas, né? Porque era normal, queria estudar, o pai conseguia pagar, tal. Então, pensa assim, né? Cada um tem uma maneira de pensar sobre o dinheiro, né? Aí o que acontece? Você vai casar. Aí vocês acabam se unindo. E aí é onde tem, né, esses conflitos. Então é entender, olha, eu preciso batalhar. Não, mas as coisas acontecem. Não acontecem assim da noite para o dia, não cai do céu. Não, mas eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Não, mas você não precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então a gente começa a ter que alinhar os nossos pensamentos até para a gente poder como vai criar os filhos. Porque o que vai acontecer, né? Como que você quer criar seus filhos em relação a essa parte financeira? Como que você quer educar eles? Então, tanto faz o casal, né, já ter uma certa idade ou os novos, vai depender muito de como foi a formação em relação aos valores, à cultura, sobre aquela questão especificamente que ela se formou. Então, vai depender muito disso. Entendi. Mari, eu posso compartilhar um episódio que aconteceu recentemente no escritório? Eu atendi uma mulher fantástica. E ela, durante todo o casamento, quem provia a relação era ela. Ela teve um emprego estável, ela construiu a riqueza, enquanto o marido, do outro lado, teve 4 empresas e faliu 4 empresas. Mas, na cabeça dela, e não só dela, de muitas das mulheres, quem sabe cuidar do financeiro é o homem. Mesmo tendo essa situação, ele faliu 4 empresas. E ela construiu toda a riqueza, porque o que ele construía, ele perdia, e aí, né, ela vinha e supria aquela necessidade. Ela decidiu, então, que ela iria se aposentar, pegou um bom dinheiro, e o que ela fez? Entregou para ele. Para ele administrar, porque ele que entendia de financeiro e ela não sabia nada dessas coisas. A crença limitante. Exato. E eu disse para ela, como você não entendia nada de finanças se foi você que construiu todo o patrimônio? Você tem uma profissão, ela trabalha com estatística. Você tem uma profissão lindíssima, você tem uma trajetória profissional lindíssima. Como? E aí eu percebi a questão das crenças limitantes. Né? O quanto isso vai influenciar nas decisões da vida. E o dinheiro, a gente brinca, né, normalmente. Primeiro meu bem, depois meus bens. Né? E aí, que momento que as pessoas param para
refletir sobre tudo isso. Parte dos divórcios vem por conta desse desencontro. Então, um fala que a mulher gasta demais, ou o homem fale tudo que constrói estraga. Tem as crianças, vão estudar escola particular, não vai... Essa questão financeira dentro da relação, quase sempre, né? Acho que talvez perde aí para a infidelidade, mas é o que determina o fim ou a continuidade da relação. E eu costumo dizer sempre, falar de finanças é a maior prova de amor. Exatamente. Tanto o auto-amor quanto o amor com o outro. Porque se o outro não aceitar a conversa e não está preparado para falar sobre isso e achar qualquer coisa que na cabeça dele ele pode achar, se não está, é melhor que termine antes do que depois que tem 2, 3 filhos. Porque como que isso vai administrar lá na frente? Pensão alimentícia, né? Os cuidados com os filhos. Então, assim, é importante falar sobre finanças. É importante olhar para dentro de si e se entender também. Né? Por que eu tenho dificuldade de falar sobre isso? Mas tem que falar, tem que conversar, porque senão vai estar conversando onde? No tribunal. Exatamente. E aí é pior, né? Muito aí já pior. mais tarde, já as coisas já Às acabaram. vezes não tem mais conserto. Exato. Não tem mais solução. Eu vejo muito uma situação cultural, a família. A mãe da pessoa já se relacionou com um homem que não deixou ela trabalhar. Que deixou ela apenas para cuidar dos filhos e você não é capaz, colocou na cabeça dela. Você não é capaz, olha que crime. Sim, nossa. Isso é mais comum do que a gente imagina. O homem chegar e falar, já vi N casos da mulher falar assim, eu não dou conta, eu não sei fazer. Mas por que você não sabe? Porque meu marido sempre me disse que eu não sei fazer. Então, é a necessidade, muitas vezes, dele se sobrepor, dele se sentir valorizado. Controlar. Como dizem, né? O problema não é dela, é dele. Sim, né? Então, sim. elas passam a... Hoje, gente, isso mudou muito, né? As mulheres estão ocupando espaços que a gente não imaginava ocupar. Porém, ainda existe, né? Das mulheres ouvir muito isso. Ah, você não é capaz. Aí ela lembra da mãe e do pai dela. Porque a mãe dela só ficava em casa. Ela não saiu para estudar nem para trabalhar. Então, ela começa a acreditar que ela não é capaz. Que ele que vai trabalhar, ela só vai cuidar da casa, dos filhos. E ele que vai administrar o dinheiro. E, no fim, eles ficam sem nada. Porque aquela pessoa era que deveria ser a responsável. Exatamente. E por conta de todo o machismo, seja lá o que for... isso acaba acontecendo. Então, é muito lamentável que ainda aconteça no mundo de hoje. E isso, Mari, não é só na classe social mais baixa. Então, assim, eu atendo médicas, dentistas que se veem nessa situação no divórcio, não sabe quanto que tem de bens, não sabe quanto que tem na conta, não sabe a senha do banco, não sabe nada. E aí a gente tem todo um trabalho de ir buscar essas informações. E muitas vezes, informações que a gente nunca vai conseguir encontrar. Você falou, não sabe senha, não sabe nada. Sabe o que eu lembrei? Não sei se vocês sabem, mas no WhatsApp tem uma tal de história, uma história de conversas trancadas. Eu não sabia nem que existia isso. Arquivadas e trancadas. Arquivadas, eu sei. Trancadas, não. Sim. Ah, é? E aí, como é que você descobre? Você passa a mão assim em cima e aí você vai perceber que tem lá o nomezinho, conversas trancadas. Só um minutinho, eu vou ter que parar para atender meu filho, que eu esqueci que ele tá na escola. Filho, vou pedir pra vovó fazer isso agora, tá bom? Não, no celular dela, porque eu estou no meio de um podcast, gravando um podcast. Tá? Manda uma mensagem pra ela. Beijo, te amo, tô morrendo de saudade. Tchau. Essa é a vida da mulher. Essa é a vida da mãe. Mas uma coisa eu sempre falo, que nem eu atender telefone, acho que de filho e de mãe, não importa. Né? E eu não atendo telefone quando eu estou em atendimento. Mas quando a minha mãe liga, eu falo pro paciente, só um minutinho. Se minha mãe tá me ligando, porque minha mãe não tem celular, né? É telefone fixo. Aí eu até falo, se minha mãe tá me ligando, é porque ela tá precisando. Porque ela não ia ligar simplesmente, tá chovendo e tal. Então não tem problema nenhum. É uma exceção aqui. Ele tá fazendo aula tarde e aí eu esqueci que ele ficou além do tempo lá. Mas aí, voltando a essa história... Mas também meu filho já tem 12 anos, né? Então, se ele precisar ir andando pra casa, ele vai feliz da vida. Já tem essa autonomia. E aí, tem essa história de conversas trancadas. E aí, uma advogada falou, uma colega, né? Mari, tem aqui... tá nas minhas conversas trancadas. Ela tava num relacionamento bem conturbado. Eu disse, gente, como assim? Eu vi, ele tava lá com as conversas trancadas. Eu fiquei... Mas se você não tem...
você não tem um contrato, você não consegue conversar sobre isso. Se a pessoa já está com conversas trancadas, o que você está esperando, né? Então, você, quando chegar em casa hoje, passa o dedo lá, vê se tem conversas trancadas. É só uma sugestão. Vou fazer isso quando eu terminar aqui. Hoje eu uso esse artifício para fazer, sabe o quê? Quando eu não quero me concentrar. E mesmo nas arquivadas, os grupos ficam lá, né? E eu tenho um negócio, eu não gosto de ver aquela bolinha lá. Eu abro tudo. Aí eu coloquei todos os meus grupos para conversas trancadas. Mas a Maria tem todas as senhas, é só entrar e olhar. Mas o WhatsApp, né, também é um dos motivos de divórcio aí muito recorrente, porque normalmente as pessoas pegam uma infidelidade, seja uma infidelidade financeira, seja uma infidelidade de relação mesmo, pelo WhatsApp. Eu recebo muitos. Prints é aquela história, né? Tenho prints. Tenho prints. Tenho provas. Tenho provas e é muito interessante, né? Porque eu tenho até pessoas que já estão divorciadas, mas que ainda está linkado no celular dela, no computador, na verdade, e ela vai acompanhando muita coisa do que está ali acontecendo. Eu já vi um filme assim. A ex olhou o Google Fotos. Google Fotos. Ele está no hotel tal, nunca me levou, mas está lá com... Sim, porque você tem que desligar, né? Na verdade, tem um lugar no Google que ele vai rastreando você. Então, é o mapa do tempo, se eu não me engano, que chama. E aí, você consegue saber onde a pessoa está nesse momento. Nossa, então, mas eu acho que é uma tortura fazer isso. Mas as pessoas têm muito disso, né? Dependendo do nível de controle ou de insegurança, isso acaba acontecendo, não é raro. Com muita frequência. Não é raro, mas acontece sempre. Não, quando a pessoa está separando ou então tá algum problema, eu falo para a pessoa, para de seguir, né? Já simplesmente não precisa ficar olhando. Você fica olhando, para quê? Né? Ai, porque eu vi que a pessoa postou que está em tal lugar, assim. Mas para que você fica olhando, né? Para, né? Bloqueia, não fala com essa pessoa. Essa pessoa não superou o ex. Eu tava conversando... não sei o que eu tava falando, e eu vi um Rios do Pablo Marçal falando com uma pessoa que tava no evento dele. E aí a pessoa falou assim, como eu faço pra superar o ex? Aí ele falou, supera, ué. Aí ela, como assim? Superar, o que é superar? É você passar por cima, é você ser melhor que ele. Então procure ser melhor que ele que você vai ficar bem. Olha, pessoas felizes não dão trabalho. As pessoas que dão trabalho são aquelas infelizes. Então, se tem uma ex-mulher dando trabalho, um ex-marido dando trabalho, é porque ele está muito infeliz. Pessoas felizes não dão trabalho. Sim. E aí tem a questão do resolver as pendências também, né? Porque tem muita gente que vai ser feliz e esquece do que tem que resolver antes, né? Então, normalmente, uma questão mais masculina de ir para a vida e aí esquecer que tem filho, que tem as obrigações, que tem pensão, que tem que levar na escola, que tem que levar no médico, que tem que fazer várias coisas, larga em cima da mulher e vai viver a vida. Só que aí a mulher normalmente fica sobrecarregada e fica atrás querendo, né, incomodada com a situação, porque está sobrecarregada. Ontem o Joel estava dando um exemplo assim, de alguma coisa que ele falou, de ajudar a mulher a criar. Você não tem que ajudar, você tem que criar. O filho é seu também. Sim. Como assim ajudar a criar? A mulher ela tem que se recolocar no mercado de trabalho, ela tem que administrar a casa. É muita coisa. E o cara simplesmente quer ajudar a criar. Tudo isso pode ir para dentro dos contratos, dos pactos. Toda isso que eu te perguntar. Dinâmica pode colocar. Visitas, se houver um divórcio, a gente pode inserir também nesses pactos. Como é que a gente pode fazer? Pensão, isso... Porque já traz o direito do menor, né? Então... Sim, essas questões do menor, então, são direitos de terceiro, né? Então, a visita não. A visita ainda a gente está discutindo ali, é pai e mãe, que é polo ativo e passivo dentro de um processo. Mas quando a gente fala de pensão para o terceiro, para o filho, é difícil dispor num pacto. Porque, eventualmente, lá na frente, a situação é diferente. E não tem como se manter, tem a intervenção do Ministério Público também. Exatamente. Né? Então, o que a gente pode fazer é prever alguma situação, mas se for necessário, aí vai ter que judicializar. Né? O que eu tenho feito nos divórcios, aí já fugindo um pouco dos pactos, né? Nos divórcios eu faço um plano de convivência.
Que aí, nesse plano de convivência, eu abordo toda a questão dos cuidados, questão de religião, muitas questões, porque a vida do filho, depois do divórcio, não é só pegar no final de semana. É muita coisa, né? Então, quando a gente pensa em religião, a gente pensa em obrigações pedagógicas, obrigações médicas. Tudo isso eu costumo colocar dentro do meu pacto ali, do meu regime de convivência, né? No meu plano de parentalidade, que é o nome correto. Então, eu abordo... A criança pode dormir no meio do casal? Eventualmente, a outra parte arranja um companheiro, uma companheira. A criança pode dormir junto com o casal? Não pode dormir? Quando for viajar, como que vão ser essas disposições? Fica na casa de quem? E aí tem outras coisas. Rede social. Pode ou não pode ter rede social? Que religião essa criança vai seguir? Então, tudo isso eu trago para dentro desse plano de parentalidade. E a pensão alimentícia é um dos temas dentro do plano de parentalidade. Mas isso, normalmente, a gente faz no pós-divórcio. E como os tribunais vêm entendendo sobre esses contratos? Eles têm entendido como manifestação de vontade. Então, desde que não vá contra a legislação, né? Que aí, como eu estava te falando, essa questão da renúncia aos direitos sucessórios. Durante muito tempo foi entendido que não. Mas, como é uma manifestação expressa de vontade, o tribunal já está reconsiderando. Nós tivemos uma decisão recentemente, acho que foi a semana passada no Maranhão, onde, num pacto antinupcial, os dois decidiram renunciar à concorrência. O que é a concorrência? Em havendo o falecimento, eles não concorreriam com os filhos. Então, eles tinham um casamento com comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que é construído dentro do casamento era partilhado, era de cada um. Então, o que a gente chama de meação. A meação, eles teriam direito. Mas, naquilo que é bem particular, que a gente considera o patrimônio antes do casamento, ou eventual herança que a parte recebeu, é considerado bem particular. E nesse bem particular, o cônjuge ou o companheiro, ele concorre com os filhos. Então, esse casal renunciou ao direito de concorrência. Então, havendo filhos menores ou também os ascendentes, eles não concorreriam com eles. Agora, caso não houvesse nenhum, eles seriam herdeiros. Então, ficou essa discussão, subiu para o STJ e o STJ decidiu pela validação da vontade das partes. Muito bom, né? Muito bom. Miriam, você acha que fazer esse tipo de contrato vai aproximar mais o casal? Vai depender muito de como eles enxergam isso, né? Como que essa conversa, como que é o relacionamento, como que eles vão lidar com isso, né? Então, o namoro pode ser que no primeiro momento um dos dois acabe, né? Poxa, mas que estranho, né? Ter esse contrato, que estranho. Eu nunca precisei. A gente brinca, né? Assim, Miriam, quer namorar comigo? Assina aqui. Boa. Exatamente. Mas eu já vi pessoas com um nível social, né, muito grande, que ele só namora com contrato. Que isso é uma coisa que eu já ouvi há muitos anos, por causa das empresas familiares, pelo nível social que a pessoa tem, tudo. No primeiro momento, quando, né, me falaram, eu achei estranho. Mas depois eu fui entender a parte dele e a parte de toda a família. E que é onde ele chegou e falou para a pessoa, olha, como eu tenho uma família conhecida, assim, assado, nós temos várias coisas, para eu poder me relacionar com você, eu preciso que você assine esse contrato, né, por questões aí, só para deixar claro como que é o nosso relacionamento, para mais tarde não ter problema. Então, eu já vi, né, namoradas dele no sentido de aceitar numa boa, ok, não tem problema, aceito, assina e tá tudo bem. Já vi que outras, assim, não gostei, né? Não, imagina, esse cara tá achando o quê? E simplesmente deixou, né? Mas vai depender também dos dois ali. É aquele negócio, o amor é muito lindo, né? Eu amo, eu sou apaixonada por você, você é tudo pra mim, mas pode ser que isso acabe unindo mais, porque um vai entender a posição do outro, mas é a conversa,
É como você conversa. Não é assim, ó, vamos namorar, assina aqui. Né? Não é assim. É explicar, olha, sabe como que é a minha família? Ou então, quem sabe, para que a gente possa ter aí, não tenha problemas no futuro. O que você acha da gente assinar um contrato para ficar muito bem claro, para deixar claro, né? E não ter problema futuro. Então, acho que vai depender muito da conversa. Mari, o que eu vejo muito é assim, a comunicação, ela é a principal... É a chave. A chave para tudo. É para o relacionamento, né? Casal, amigos, empresa, tudo. Agora, se você não sabe como se comunicar de forma eficiente para que não tenha dúvidas, eu acho que as coisas vão fluir suavemente. Só que se você não sabe como ter essa conversa, aí, quem sabe, você precisa de uma instrução de uma advogada, ou então do seu psicólogo mesmo, se caso a pessoa já frequenta. Muitas pessoas chegam para mim, Miriam, preciso ter uma conversa. Como que eu converso? De que forma? E aí eu vou orientando para que possa ter aí essa comunicação eficiente. Mas muitas pessoas não têm essa paciência de conversar. Mas, entendeu? Miriam, veja só como é importante, né? Tendo a conversa, colocando as coisas as claras, a mulher, ou o homem, né? Depende da relação, porque eu também já peguei muitos homens que cuidam que fazem o papel que a gente hoje enxergava antes como de mulher, que cuida da família, que fica ali fazendo... As duas pessoas estão na mesma página. Então, a gente vê... Nós tivemos uma atriz muito famosa que teve uma situação num contrato, que não havia um contrato de namoro, mas na cabeça dela, ela vivia em união estável. E na cabeça dele era namoro. Nossa. E ela deixou toda a vida dela para acompanhá-lo. E aí, depois de um tempo, ela sofreu uma violência doméstica e aí entrou com o pedido de dissolução, de união estável. Qual foi a alegação dele? Nós namorávamos. Nós não estávamos em uma união estável. E aí surge até o namoro qualificado, que até então não existia. O que é um namoro qualificado? É esse namoro que quase parece um casamento, uma união estável, mas não deixa de ser um namoro, porque pelo fim de constituir família. E não ele existe, conseguiu comprovar que não que tinha. era um namoro qualificado e não uma união estável. Só que ela, durante todo esse período, deixou a vida dela. Então, você entende quanto é importante indenizável? Então, no caso dela, ela saiu com um número considerável de honorários de sucumbência para pagar nessa discussão. Mas, ó, Né? De 6 dígitos. Então, mas ó, na cabeça dela era isso, mas na cabeça dele Por não. isso que é importante conversar. Sim. É a maior prova de amor. E dar ao outro a oportunidade de ficar ou de não ficar. O pior é você estar numa relação enganada. O Código Civil vai sofrer algumas alterações, né? Porque a sociedade mudou. E está acontecendo muitos, vamos dizer, golpes. As mulheres se relacionam com a intenção de adquirir patrimônio. E aí vai nessa ideia de... Os homens também, na ideia de... vamos ficar caladinho aqui. É uma união estável, vai. Tem acontecido muito. E por essa modernidade... E a possibilidade de ter contratos, que o Código Civil vem aí para mudar isso. Mas aí a gente pensa, né? Tem muita gente também, por outro lado, que não sabe que tem que formalizar, mas ela dá todo o sangue, ela cuida dos filhos para o homem ir trabalhar, ela renuncia à vida profissional dela, ela tá ali dentro de casa, luta. Gente, o trabalho de uma mulher é gritante. Nossa. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que verificar se está faltando comida, lanche, escola, se está doente. E se está doente. E se tá doente, quem fica em casa é ela, para cuidar das crianças. E aí, isso não conta? O cara tá fazendo o nome dele. Sim. Enfim, vice-versa, né? Isso acontece. Então, resumindo, o amor é lindo, mas ele é de vidro. Por favor, vamos fazer contratos, né? Definir o que de fato o que é a sua relação? Acho que é assim, né? Chegar pra pessoa, né? Antigamente tinha muito isso. Vamos ficar. Tava ficando.
E ficava. E aí a pessoa falava, e aí, mas eu tô ficando, mas não tô ficando, é namoro e tal. Eu simplesmente falava pra pessoa, pergunta. Não é à toa que você pediu o Júlio em namoro, Fui né? eu que Eu achei ele eu que maravilhoso. cheguei pro meu, né, na época namorado, nem era namorado, né? Eu cheguei e falei, vamos namorar, né? Então eu Muito pedi, né? Não, tá bom, vou pensar, tal, e depois ele aceitou. Então, pra mim era muito bem claro, estamos namorando. Ponto. Vamos dar nome aos bois, é isso. E aí depois a gente tava namorando 7 anos, né? Pra nós sempre foi a dificuldade assim, né? Nós não tínhamos onde morar. Então, cada um na sua casa, né? Ele fazia faculdade, eu também, ok. Aí quando ele saiu da casa dos pais dele e alugou um apartamento, na minha cabeça foi assim, bom, a gente não tinha onde morar, agora a gente tem. Ele tá morando sozinho lá no apartamento. Foi onde eu cheguei e falei pra ele. Falei, então, quando a gente estava namorando, a gente deixou muito bem claro que a gente não ia casar porque a gente não tinha onde morar. Agora a gente tem onde morar. Você está morando num apartamento. E se cabe você aí, cabe eu também. Então podemos casar, né? Eu tive essa conversa séria com ele. Ele falou, podemos. Quando? O mês que vem? Falei, não, também não é assim, eu preciso providenciar as coisas. Ele falou, então, agora quem tá enrolando é você. Eita. Né? Então, sabe, mas a gente teve essa conversa, eu lembro que a gente foi até numa pizzaria pra ter esse papo, né, sério, que era isso. E não fiquei na minha cabeça assim, ai, olha lá, viu, ele tá me enganando, ele já mudou. E aí, quando que a gente vai casar? Ai, mas ele não vai me pedir em casamento e tal. Então, né, tem que ser... Resumindo, gente, tem gente que é tímido. Pode ser isso também. Exatamente. Então toma você a iniciativa, talvez. Foi isso que Mas aconteceu comigo. O óbvio precisa Ser ser dito. dito. Exato. O óbvio só é óbvio para o olho treinado. Exatamente, precisa ser dito, porque senão vai desembocar aonde? No meu escritório. Exatamente. Solange, para finalizar aqui, me fala uma coisa. Se a gente se não fizer um contrato, mas eles querem resolver, né? Vamos lá, vamos fechar esse ciclo. O que precisa fazer? Resolver terminar a relação? Isso. Quando a gente está numa união estável, o processo se chama dissolução de união estável. E é muito parecido com o que seria o divórcio, né? Segue os mesmos trâmites. Há quem diga que a união estável, ela se inicia de fato e ela termina de fato. Mas quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de compromissos e responsabilidades, eu recomendo sempre que a gente faça o distrato, que seria a dissolução, e o distrato do namoro, que é para deixar tudo muito claro que separou ali. Porque senão, de repente, aparece uma dívida, porque até então a gente só falou de bens. Mas as dívidas também se comunicam. Então, é importante deixar claro que a relação terminou e que, a partir dali, cada um segue o seu caminho. E a dissolução de união estável, como é que se faz? É exatamente como um divórcio. Procura um advogado, faz-se ou no cartório ou no judiciário. Depende aí. Se tiver criança, a gente precisa fazer ainda no judiciário, mas não tendo criança, sendo maiores e capazes, a gente consegue fazer extrajudicialmente muito tranquilo. E se tiver bens a partilhar, faz-se a partilha. Se não, cada um segue o seu caminho. Miriam, como equilibrar amor e razão dentro de uma relação? Como equilibrar isso é bem difícil, né? Pergunta do milhão, agora eu quero saber. Como equilibrar? Acho que é pensar muito nessa questão. Até que ponto isso é amor? Né? Eu amo. Afinal, eu acho que o principal, né? Vamos começar assim. Se eu estou com a outra pessoa, primeiro ponto, eu amo a outra pessoa. Senão, eu não estaria com ela. Né? Acho que o amor, para mim, em primeiro lugar, tá? Aí agora, ok, eu amo, eu gosto da pessoa, eu quero viver com ela. Agora, tem coisas que eu preciso resolver. Tem coisas pendentes, tem coisas que não está legal no meu relacionamento que eu preciso conversar com o meu companheiro. Essa hora tem que usar a razão. É perceber o que tem de bom. Porque, defeito, Mari, todos nós temos. Eu tenho, você tem, né? A doutora tem, todos nós temos os defeitos. Agora eu preciso pensar, esse defeito, até que ponto ele atrapalha o nosso relacionamento? Até que ponto esse defeito não tá legal entre nós? E aí eu preciso resolver esse defeito para que a nossa relação continue melhor ainda. Então, esse momento eu acho que é a razão. O tempo todo a gente tem que estar conversando com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, companheira, no sentido de o que é legal, o que não é legal.
e usar a razão para isso, né? Então, acho que uma forma de equilibrar é assim: eu gosto dessa pessoa, eu quero viver com essa pessoa, e acho que principalmente é assim: você se vê velhinho com aquela pessoa? Você quer ter você acha que vai ser um bom pai, né? Ou boa mãe no seu relacionamento? Se você tem dúvidas, então acho que isso não está sendo um amor. Quem sabe você só está usando a razão. Então, por isso que você tem que pensar muito nessa questão. Se eu gosto da pessoa, se eu quero viver com ela, se eu vejo um futuro com ela, então isso é amor. Agora, o que pode melhorar a nossa relação para que ela fique melhor ainda? Poxa, às vezes você fala comigo de uma forma muito ríspida, né? Fala para a pessoa: olha, tem momentos que você fala comigo desse jeito, eu me sinto mal, eu me sinto assim, assado. E aí um vai corrigindo o outro. Então, acho que a razão seria melhor para você utilizar nos momentos que você percebe que você pode melhorar a relação. Considerações finais, doutora? Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e dizer o quanto é importante falar sobre finanças, falar sobre a relação, porque o direito de família hoje ele é muito abrangente, né? E a família é o nosso cadinho da purificação e é aquilo que vai refletir na nossa vida. Se a família não está organizada, não tem um empresário de sucesso. A família é a base. Então, conversar sobre as questões da família, a questão financeira, a questão dos cuidados com os filhos, isso traz muita tranquilidade para o momento em que as pessoas, para antes do casamento, durante o casamento e para o futuro. Então, é importante conversar. Vou lançar um livro, né, em novembro, que eu falo sobre fraudes nos processos de partilha de bens. Então, meu livro chama Partilha ou Perda: Como evitar que o seu patrimônio desapareça no divórcio. E aí eu trago diversas fraudes que vão acontecendo assim, no dia a dia, sem se perceber. Aquele carro que é comprado no nome do terceiro, aquela situação que vai acontecendo, porque as pessoas precisam se inteirar da relação. Às vezes, por falta de comunicação, por falta de diálogo, você não percebe o que está acontecendo. Ou às vezes porque também não quer, né? Não quer encarar a situação. E aí lá na frente não tem-se o que partilhar, às vezes tem só dívidas, às vezes isso, e com certeza isso vai se refletir nos filhos, que são os nossos tesouros, né? E aquilo que eu digo sempre, a gente tem que cuidar com muito amor, e durante o processo de divórcio, eu digo sempre, né? O advogado passa, a família fica. Então, eu tenho muito cuidado em tratar dos casos de divórcio no escritório, porque eu vou sair da vida dessa família, e essa família vai continuar. Contrato de namoro, pacto antinupcial, pós-nupcial, pode assinar? Pode assinar. Miriam Pereira, considerações finais. Ai, Mari, bom, obrigado. Aprendi muito com vocês, gente. Né? Porque essa questão de contrato, tudo, né? Eu sei o básico, né? Agora, mais desses contratos aí que vocês, né, especificaram, vai ser até bom para eu poder ajudar meus pacientes também. Porque às vezes tem essa dúvida, tem essa questão, que são coisas que eu não sei, né, o que falar. Mas principalmente eu acho que para um relacionamento, para qualquer relacionamento, né, namoro, casamento ou até separação, quanto mais claro for a comunicação, é melhor. Ninguém quer separar, ninguém casa querendo separar, ninguém acho que está com outro querendo separar. Mas se por acaso acontecer isso no processo, se tiver lá atrás, assinado o contrato, se tiver isso muito claro, gente, para que você vai ter uma dor de cabeça? Para que você vai ter um estresse? Para que você vai ter, né, toda essa situação que já é difícil? Ter toda essa separação, né? Lidar com essas emoções já é difícil. Agora, se você já tem pelo menos essa parte burocrática mais específica, mais detalhada, é um problema a menos que você tem. O que acontece? A gente precisa pensar em, não quero ter problema. Se eu não quero ter problema, o que eu preciso evitar? Se eu quero evitar lá na frente perder os meus bens, se eu quero evitar lá na frente ter algum processo, então o que eu tenho que fazer hoje? E aí, quem sabe, essas conversas, né, difíceis, a comunicação mais específica vai ajudar para que você tenha uma vida mais leve e feliz, entendeu?
Miriam, você como psicóloga, contrato de namoro, pacto antinupcial e pós-nupcial, pode assinar? Olha, eu acho que sim, acho que não teria nenhum problema. Por que não, né? Vamos deixar as coisas claras, eu acho que é bem melhor. Pode assinar. Muito obrigada pela presença de vocês, foi Obrigada. maravilhoso. Esse foi o nosso primeiro episódio Pode Assinar. Aguardem, o segundo episódio nós vamos falar sobre reforma tributária com um especialista e um empresário para entender o que vai impactar no mundo dos negócios. Muito obrigada, se você conseguir aí, dá um like, compartilha, não sei qual plataforma você vai estar assistindo e te vejo no próximo episódio.